Olá, queridos alunos do 7º ano. Eu sou o professor Carlos Cerejo. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula do Contraturno Digital. Professor, e o que nós temos para a aula de hoje? Então venha comigo, me acompanhe e vamos fazer a nossa leitura da aula de hoje. Olha aí, pessoal, aula de número 4, tá? Nós temos aí o título Como Tão Poucos Venceram Tantos. Vamos estudar aí a história da América, fazer um recorte rapidinho aí, tá? E o objeto de conhecimento, a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus, conflitos, dominação e conciliação. Então, quero te convidar aí para vir comigo aí para mais uma aula. Pessoal, nesta aula nós vamos fazer um recorte na história da América. É certo que havia muitas civilizações que ali estavam situadas, mas nós queremos destacar duas nesta aula para a gente trabalhar, que é a civilização asteca, onde hoje se localiza o México, e a civilização Inca, onde hoje se localiza o Peru, tá? Nós queremos trabalhar um pouco a conquista dessas civilizações pelos europeus. Gente, segundo as pesquisas, havia em torno de 50 a 100 milhões de habitantes na América quando Cristóvão Colombo aqui chegou em 1492. 2 séculos depois, essa população foi reduzida em algumas regiões a 1/10, pessoal, do que hoje, ou melhor, do que existia antes. Mas a que se deve, professor, essa drástica diminuição da população? Bem, gente, essa drástica diminuição da população está relacionada a quê? Olha só, pessoal, a violência do conquistador, as doenças trazidas pelo conquistador, as imposições religiosas, os conflitos internos entre essas populações e a escravidão. Pessoal, e como se deu a conquista do México? Como foi que os conquistadores chegaram lá, tão poucos de fato? Foram 600 homens de Hernán Cortés e alguns cavalos contra milhares de indígenas. Como é que se deu esse processo? Olha só, a conquista do México em 1519. Tá? Hernán Cortés usou uma estratégia de se aliançar com os inimigos dos astecas para fazer número, logicamente, para irem contra, né, a civilização asteca. Mas não só isso. Ele aprisionou Montezuma II, que era o imperador asteca, gente. Olha só, fez amizade com o imperador com ele, trocaram figurinhas, trocaram presentes, mas depois Hernán Cortés aprisionou Montezuma II. A partir de 1521, então, Tenochtitlan, ele caiu, foi conquistada por Hernán Cortés e suas ruínas, no lugar onde havia essa grande, linda e maravilhosa cidade asteca, ergueram-se então a cidade hoje que nós conhecemos como a Cidade do México. Nesse período, olha só, gente, a violência que foi essa conquista, nesse período a população mexicana declinou o que era 10 milhões aproximadamente de indivíduos para 2 milhões de nativos ali no México, ok? Gente, e a conquista do Peru, como se deu em 1531? Bem, atraído pelas notícias de existência de ouro e prata na região, Francisco Pizarro, esse é o nome do conquistador espanhol, tá? Que atacou os incas. Ele liderou, logicamente, o ataque a essas populações ali nos Andes, tá? O império, enfraquecido por lutas internas pelo trono inca, foi logo submetido às forças de Pizarro. Professor, como assim enfraquecido? Gente, havia uma guerra civil dentro do Império Inca, tá? Os 12 irmãos lutando para tomar o trono. E o conquistador espanhol Francisco Pizarro, quando chega a essa região, não quer melhor coisa do que essa, porque encontra o império esfacelado, enfraquecido por guerras internas, por guerras civis, ok? Então ele vai e invade e toma. Cusco, que era, a capital do Império Inca, então foi conquistada, incorporada ao Império Espanhol. Os espanhóis, por sua vez, fundaram a cidade de Lima, uma vez que Cusco situava-se em local montanhoso e de difícil acesso.
Quero convidar vocês aqui para assistir um vídeo conosco que vai mostrar aí o percurso da viagem de Cristóvão Colombo em 1492 e também de Hernán Cortés ao chegar ali no Império Azteca. O genovês Cristóvão Colombo, em 12 de outubro de 1492, chegou às Antilhas, na América Central, convencido de que alcançara as Índias, na Ásia. Por isso, durante muitos anos, os europeus denominaram as terras da América de Índias e seus habitantes de índios. O conhecimento de que os espanhóis tinham chegado a um novo continente só veio no início do século XVI, com base em estudos do cartógrafo Américo Vespúcio, cujo nome serviu para batizar as novas terras, América. Em 1518, Hernán Cortés, partindo de Santiago de Cuba, comandou uma expedição ao México que, segundo rumores, continha grande riqueza. Cortés levou 11 navios, 608 homens e 16 cavalos com ele para o México. As ordens dadas a Cortés determinavam que a conquista fosse iniciada a partir da costa mexicana, Veracruz, para a partir dali seguir em lenta progressão ao interior, ao fim de conquistar o Império Azteca, Tenochtitlán. A passagem por diversas regiões centrais tinha por objetivo a adesão daquelas populações ao projeto da conquista. Um outro aspecto que nós queremos retratar na nossa aula é no que diz respeito se houve realmente uma aceitação por essas populações de forma pacífica da dominação espanhola, gente. E aí nós vamos trabalhar os confrontos e resistências na América, tá? Olha só, as conquistas espanholas das duas regiões onde estavam instaladas duas grandes civilizações, e aí nós estamos trabalhando, recordando, né, os astecas e os incas, tá? Não ocorreram sem resistência das populações locais. Ninguém aceitou a dominação de forma pacífica, tá certo? Continuando o texto, existiu um confronto direto entre conquistadores e nativos, ou seja, um confronto armado, de forma direta, guerras mesmo, tá? De resistência contra a dominação estrangeira. Ok, gente? Mas também, no entanto, recentemente, os historiadores mostram que só isso não permite explicar o sucesso dos europeus, pois muitos outros elementos devem ser levados em conta ao falarmos da conquista. Que elementos são esses? Então, se tratando de resistência, a gente precisa considerar alguns pontos para perceber que esses povos não se submeteram de forma pacífica à dominação. Trabalhando aqui a resistência asteca, nós vamos perceber um ponto central para a conquista dos astecas foi o sistema de alianças, o sistema de alianças. O que foi o sistema de alianças? Foi que os europeus se uniram, fizeram alianças com os povos inimigos dos astecas para conquistá-los, tá? Uma vez que esses povos eram escravos dos astecas, tá? Mas houve também confrontos diretos, de forma de resistência direta, mesmo lutando bravamente para rever Tenochtitlán, os astecas se renderam em 1521. Perceba aí que houve uma resistência armada dos povos nativos contra os invasores espanhóis. Mas não só isso, ainda se tratando de resistência, tá? Os indígenas registraram a invasão em códices. Tá? Isso ficou até hoje fonte histórica para a gente conhecer um pouco mais da invasão dos europeus aos astecas, são os escritos, os códices, né? Eles deixaram isso escritos em livros. Mesmo com a imposição da religião católica, os indígenas não abandonaram as suas crenças, também forma de resistência. Tá? Falando da resistência inca, nós vamos perceber que, derrotado em 1537, em uma rebelião que pretendia retomar Cusco, Manco Inca, que era o imperador, né, fugiu para a cordilheira, onde estabeleceu a capital de um novo governo inca e um importante reduto de resistência. Uma outra forma de resistir muito interessante à conquista, gente, é a preguiça e o silêncio. Também representava resistência, tá? Uma resistência silenciosa que se opunha à integração nos novos moldes de organização da pré-conquista. Então, olha só, eu vim aqui nas ruínas de Machu Picchu. Estou aqui no Peru, um frio aqui, uma dificuldade para subir. Muito alto esse lugar, tá? E aqui era uma das cidades aí do Império Inca, tá? Um lugar lindo, você precisa vir aqui visitar, tá bom? Mas para mostrar para vocês que essas civilizações, elas eram bem desenvolvidas, não é? Elas tinham suas próprias tecnologias e
Ao chegarem à América, os espanhóis, assim como os portugueses, eles estabeleceram relações inicialmente amigáveis com os nativos. Então, ao chegarem aqui, foi só troca de presentes, sorrisos, né, tanto entre dos nativos para com os espanhóis, quanto dos espanhóis para com os nativos. Mas a gente vai perceber que, no entanto, com o passar do tempo, pessoal, os europeus impuseram o seu domínio sobre esses povos. Tá? E se impuseram por quê? Porque tinha uma tecnologia melhor, armas mais sofisticadas, né? Um material bélico melhor do que o material de guerra dos nativos. Os indígenas não aceitaram a dominação, gente, passivelmente. Organizaram formas de resistências militares e não militares. Militar, quando eu estou falando, é um conflito direto, armado, e os não militares são aquelas formas que nós vimos ali, da preguiça, né? Do alcoolismo, de resistir realmente, de todas as formas possíveis contra essa força opressora, tá? Preservando sua condição de agentes sociais ativos. Ok? Essa foi a nossa aula e eu queria te convidar agora para a gente ir para o nosso Aplicando. Então nós vamos ver essa questão aqui para ver o que a gente conseguiu assimilar da nossa aula de hoje. Ok? A questão diz o seguinte: assinale a alternativa correta. O fator determinante para que os espanhóis conquistassem os impérios Azteca e Inca foi: alternativa A, o profundo conhecimento da geografia da região por parte dos espanhóis. O que vocês acham? Alternativa B, a aceitação do domínio sem resistência, olha a ênfase, tá? Sem resistência por parte de toda a população nativa. Alternativa C, o tratamento respeitoso dado pelos europeus às populações locais. Alternativa D, o estabelecimento de alianças entre os europeus e os nativos. O que vocês acham, pessoal? Dê uma analisada aí. Qual seria a alternativa correta em relação à questão aí que está pedindo? Tá, vamos ver então o que diz aí. Tá, olha aí, ó, o nosso gabarito aí, ó, tá? O estabelecimento de alianças entre os europeus e os nativos. Ok, gente? Isso foi um fator determinante para a conquista daqueles povos que nós acabamos de ver na nossa aula, certo? E o que diz aí, gente, no nosso comentário? Olha, as alianças entre os europeus e os nativos, rivais ao império vigente, serviram como estratégia de dominação espanhola sobre os dois impérios, ok, gente? Repito, foi determinante, tá? As alianças entre europeus e os inimigos desses impérios, no nosso caso aqui estudado Azteca e Inca, foram determinantes para a conquista desses dois grandes impérios, ok? Esse sistema de alianças, ok, gente? Pessoal, agora nós vamos para as nossas considerações finais. Pessoal, então aí nós vimos nesta aula a conquista da América, fizemos um recorte, tá? Trabalhando duas grandes civilizações ali, os astecas e os incas, ok? Nós vimos que esses dois povos, os incas e os astecas, eles foram dominados pelos espanhóis, tá? Essa colonização foi feita pelos espanhóis. Em relação à dominação espanhola aos astecas ou mexicas, lá no México, nós vamos ver que o conquistador ali foi Hernán Cortés, em 1519, tá? Ele conquistou o México. E qual foi a motivação, então, de Hernán Cortés para ir para lá, invadir e cometer todos os crimes, digamos assim, que ele cometeu, exterminando praticamente toda a civilização asteca? Bom, a motivação foi ouro. Ele precisava descobrir ouro e mandar lá para a Espanha, pessoal, tá? E vimos também que um fator decisivo para a conquista dos astecas foi o sistema de aliança. Se aliançaram com outros povos inimigos dos astecas. Professor, e na dominação inca? Como é que foi o processo? O grande conquistador, nós vimos que foi Francisco Pizarro, tá? Em 1530. Ele conquistou o Peru, hoje nós conhecemos como o Peru, onde estavam os incas. Motivação, descoberta de ouro e prata, tá? Para mandar para fora, para o Império Espanhol. E
E a gente vai colocar também aqui, gente, as disputas pelo trono foram um fator também determinante, foi o calcanhar de Aquiles do Império Inca, porque eles estavam vivendo uma guerra civil. Professor, houve resistência indígena, aceitaram de forma pacífica? Não aceitaram de forma pacífica. Os astecas, eles reagiram à invasão através de confrontos militares, através da preservação de suas crenças, não aceitando o cristianismo que eram colocados de forma como imposição sobre a sua cultura. E também eles existiram através de registros em livros, são os códices, tá bom? E os incas, quais foram as formas de existência? Ora, várias rebeliões contra o domínio espanhol. A preguiça e o silêncio também nós vimos, tá? O alcoolismo e a mentira eram formas, digamos assim, de manifestar a insatisfação, de resistir à dominação europeia. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Deixo com vocês um grande abraço, um beijo e até breve, se Deus quiser. Tchau!